Imagine que você nasceu há 2100 anos atrás num local chamado Egito. É um lugar muito árido, mas que existe o desenvolvimento de uma civilização bastante avançada, que se organiza ao longo de um rio chamado Rio Nilo. E lá você entra em contato com uma religião conhecida como politeísta, mais especificamente uma religião onde você tem deuses zooantropomórficos, ou seja, eram deuses com corpo de seres humanos, mas com cabeça de animal, como por exemplo Ra, que possui a cabeça de uma águia, Horus, que tem a cabeça de um falcão, ou por exemplo o deus Tefnut, que na verdade é uma deusa que possui a cabeça de uma leoa. Então você tem ali vários deuses com corpos de seres humanos e cabeça de animal. Em um determinado momento na história do Egito, houve a divisão entre Alto Egito e Baixo Egito. E isso dava-se mais ou menos pela orientação do rio Nilo. Só que em uma dessas regiões cultuava-se o deus Ra como sendo o grande chefe do panteão. E numa outra região se cultuava o deus Amon como sendo o grande rei do panteão. E em um determinado momento, como eu disse, houve um processo de unificação. E essa unificação fizeram com que esses dois deuses fossem considerados o mesmo deus. Logo, o deus Amon-Ra. E o que acontece? Acontece que o deus Amon-Ra, lá no templo de Luxor, na região de Luxor, que é uma região do Egito, você tem ali um templo específico para o deus Amon-Ra. E o deus Amon-Ra tinha cabeça de bode e corpo de ser humano. E quando você chegava no templo dele, você tinha o templo ao fundo, mais uma fileira de carneiros ou bodes sentados. Obviamente, o que as pessoas faziam? Iam visitar esse local que era de um deus muito poderoso, ou seja, era o rei dos deuses, um deus que poderia mandar nos outros deuses. E como havia esse fluxo de gente indo sempre nessa região de Luxor, as pessoas precisavam de um meio de locomoção. E um dos meios de locomoção desse período era montar num animal e ir até essa região, ou seja, eles vinham de locais muito distantes, ladeando o rio Nilo, até chegar em Luxor e lá então fazer as suas oferendas para o deus Amon-Ra. E aí que entra um pouco então da química. Por quê? Porque se você tem esse deslocamento com animais, esses animais vão precisar ficar descansando em algum local. E obviamente, depois de uma longa viagem, os animais precisam tanto comer quanto defecar. E aí que está a química, nas excretas desses animais. Toda vez que um animal mamífero defeca, ele libera muitas vezes ureia junto, principalmente na urina. Então você tinha ali naquela região, pelo fato de muitos animais serem levados lá como transporte ou até mesmo como oferendas para o templo, como por exemplo carneiros, cabritos, bodes, essa região ficou conhecida como uma região rica em um composto que hoje nós damos um nome científico para ele, mas que na época eles não faziam ideia e chamavam de um determinado sal. Esse sal, que realmente é um sal, é o cloreto de amônio. Então agora vocês percebem que amônio, o termo relacionado com o íon NH4+, tem relação com o deus Amon. E isso se dá principalmente por quê? Porque quando as pessoas se aproximavam daquela região, deixavam os animais lá, muitas vezes a areia encobria parte desse sal. Ou mesmo alguns desses animais eram levados para alguma câmara de sacrifício e eram deixados lá dentro. E esse animal, ele acabava defecando lá, urinando lá. E esse material, esse resto orgânico acabava se infiltrando pelas rochas. E
quando ele se infiltrava pelas rochas, ele acabava se solidificando na forma de um sal. Ocorria a evaporação, porque é um local muito árido, e você tinha a formação de uns cristais. O que acontecia? Ficava ali por muito tempo, até que ocorreu as grandes mudanças sociais no Egito, principalmente com a entrada de outros povos e também de outra religião, e isso fez com que aqueles templos fossem deixados de lado. Muito deles, o que aconteceu? Foram realmente inundados pela areia e ali ficaram por milhares de anos soterrados. E após um bom tempo, então, os arqueólogos entraram em contato com esse material, começaram a estudar esses templos e começaram a o quê? Cavocar, retirar pedras, retirar areia. E o que eles encontravam sempre que eles faziam isso, além dos artefatos antigos? Eles entravam em contato com esse material, com esse sal. E esse sal possui um aroma muito específico. Obviamente, gente, o amônio ele já era conhecido da civilização, já era conhecido em outros países, já era conhecido e utilizado principalmente aonde? Como fertilizante. Só que naquele local era um cheiro muito forte. E por ter esse cheiro muito forte, as pessoas começaram a falar: são cheiro de sais do deus Amon, amoníacos, são cheiros, odores amoníacos. E daí que vem então o termo para a amônia, ou seja, composto do deus Amon. Então a gente tem um dos compostos mais importantes para o desenvolvimento da sociedade, tendo o seu nome vinculado a um deus egípcio, pelo simples fato de que muitos dromedários, carneiros, muitos cabritos, muitos bodes defecaram, urinaram sob as rochas e também sob a areia, ficou ali por muito tempo soterrado, houve a evaporação da água e a cristalização dos sais de amônio, mais especificamente o cloreto de amônio. Quando as pessoas então começaram a pesquisar aquelas regiões, remover esse material, eles começaram a descobrir esse sal. E esse sal possui um cheiro muito forte e ali ganhou o nome então de sais amoníacos, em homenagem ao deus Amon-Ra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade científica em relação a um composto químico. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreve no canal e, se for possível, também clica no sininho para você sempre receber novas notificações de conteúdos científicos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.